Satanás, para ele trabalhar na sua vida, ele não precisa dar uma brecha grande. É uma brecha pequenininha que para você não tem nada a ver, mas para ele tem tudo a ver. Ele é astuto. Você vê que quando teve aquela guerra no céu, o Satanás, ele não só caiu sozinho, ele levou outros. Você vê que a estratégia dele não é pequena, é grande. Mas que nessa noite eu e você venha vigiar tudo aquilo que não agrada a Deus, que a gente venha deixar de lado nessa noite. Porque sabemos o que é certo e o que é errado, irmãos. Não brinca, né? Hoje nas igrejas a gente só vê templos lotados, mas a palavra de Deus está longe do coração deles. Sabe por quê? Porque todos querem ouvir só correr atrás de bênção. Mas se chega um pregador que prega a palavra de verdade, aquele dali a gente não vai chamar, não. Mas é mais fácil Deus ele chamar nossa atenção aqui do que quando a gente chegar lá no céu ele falar: apartai de mim, que eu não conheço. E eu quero estar abrindo a Bíblia aqui, numa palavra que Deus ele colocou no meu coração, vai passar para a igreja, amém? Que se encontra em 1 Pedro 5:8. Amém? Que diz assim: Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem ele possa tragar. Ao qual resiste firme na fé, sabendo do que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Amém? Glória a Deus. Aqui onde acabamos de ler, em 1 Pedro 5:8, Pedro ele vai avisar a igreja. A igreja somos quem? Eu e você. Para que a gente possamos ficar firme na fé, independente do dia mal, das aflições da vida. E o que vai chamou minha atenção é bramando como leão, buscando a quem ele possa tragar. Muitas das vezes eu e você chegamos neste lugar, entramos por essas portas, não queremos abrir a boca para louvar, adorar o nome do Senhor, porque deixamos a preocupação falar mais alto. E Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele nos enche, Ele nos renova. Saímos daqui cheio da presença de Deus. Mas no decorrer da semana, novamente, a gente acaba se desanimando. Com o quê? Com as preocupações, com as lutas, as aflições. E Deus, muitas das vezes, Ele vai prometer algo na minha e na tua vida. Ele vai colocar um cargo que seja para a gente exercer. A primeira coisa que Satanás ele faz no nosso ouvido é: você não vai conseguir. Você é incapaz. Já viu aquele ditado: quem é você na fila do pão? E Deus ele vai fazer uma promessa para mim, para a tua vida. Satanás novamente ele vai assoprar no seu ouvido que não vai acontecer. Satanás ele faz a gente só ver o estado atual, mas Deus ele vê lá na frente. Deus ele é como o vento, a gente não pode ver, mas a gente pode sentir. Muitas das vezes a gente até pergunta: onde está Deus nessa guerra? Aí a primeira a batalha espiritual que Satanás eles faz é colocar a dúvida em nossa mente. Mas a Bíblia também vai nos descrever quem era Satanás antes de ele se tornar Satanás. A Bíblia vai falar que ele se chamava Lúcifer, e o significado do seu nome, portador da luz. E a Bíblia também vai falar que ele não era qualquer anjo, ele era um anjo de destaque, era um querubim e tinha o seu cargo de destaque entre outros anjos. E ele era líder, ele liderava a adoração no céu. Então o nosso adversário ele não é qualquer um, a gente já vê por aí. Mas uma certa vez ele deixou o quê? A inveja, o orgulho entrar no seu coração. Ele queria ser o quê? Deus.
E a palavra de Deus vai falar que Deus ele já sabia que ia acontecer, porque Deus ele dá o livre-arbítrio para cada um de nós. A gente sabe o que é errado e o que é certo. E eu queria estar lendo aqui em Apocalipse, que diz... Apocalipse 12, 7. Que diz: e houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi principato na terra, e os seus anjos foram lançados com eles. Mas você também pode estar se perguntando: será que Deus ele errou na sua criação? Não, ele não errou. Novamente eu falo aqui, ele deixa o livre-arbítrio para você escolher se você quer o céu ou o inferno. Irmão, eu estou pregando o que Deus manda, não aquilo que a gente quer escutar. E muitas das vezes chegamos nessas portas e falamos para o irmão. Às vezes, muitas das vezes a gente até desanima outros irmãos. Quando a gente entende que a nossa luta não é contra o nosso vizinho, o nosso irmão, a gente não tem apenas que falar aqui isso, porque pregar isso daqui é fácil, eu quero ver na prática. Porque muitas das vezes a pessoa, só porque ela prega bem, ela louva bem, ela quer ser mais que seu irmão, mas aqui quem tem que brilhar é ele. Porque a bênção é dele, o poder vem dele. E Deus ele fala nessa noite aqui pra gente vigiar, porque o Satanás ele não brinca. E muitas das vezes eu e você brincamos com a palavra de Deus. Muitas das vezes eu e você não quer... Eu falo por mim mesmo, porque às vezes, é que nem eu falei aqui no começo, a gente é carne, a gente é ser humano. Muitas das vezes as lutas nos desanimam. Muitas das vezes não queremos abrir a Bíblia. Eu mesmo falo, às vezes até... Minha mãe, ela tá ali, eu falo com ela. Ela fala, vai orar. Eu falei, mãe, tudo pra você. A gente também tem que... A gente é ser humano, a gente tem de nem ver a Bíblia, não quer nem pegar. Porque as lutas e as aflições, ela vem. E Deus ele fala, tenha bom ânimo, porque no mundo tereis aflições. E Deus ele está nesse lugar. Então vigiai, porque o inimigo ele não brinca. O mundo espiritual é tão real quanto esse que a gente vive, irmãos. E muitas das vezes as pessoas não dão credibilidade, porque até nossa boca ela tem poder de abençoar e de amaldiçoar. Eu falo isso porque até hoje eu não esqueço. Isso já passou, sei lá, mais de 8 anos. Mas toda sexta ali, quando ainda eu morava com meus pais, toda sexta ali a gente marcava, eu e meus colegas ali, nós terminamos os estudos, então a gente só se via assim. A gente marcava para jogar bola. E até um certo dia um colega meu, ele foi de chuteira e conseguiu quebrar o dedinho do pé. E ali a gente, é aquele ditado, a gente perde um amigo, mas não perde a piada, né? E ele ali no chão, gritando, e no mesmo tempo ali, nós dando risada. Aí ele foi tirando a meia, aí a quadra que nós jogava ela é escura, aí eu ligar a lanterna do celular e tacar no pé dele para ver o que aconteceu. Tava o dedo para um lado e o osso para o outro. E aqui naquele dia ali, eu e mais um amigo meu falou, não, vamos para a igreja, pro hospital junto com ele, porque não tem ninguém. Nós chegou lá, nós foi. E a mãe dele, nós lá naquele lugar, a gente sabe, cristão, eu falo, o ambiente, hospital de madrugada, a gente sabe aonde que o inimigo ele mais está. E a gente naquele ambiente ali, naquele corredor escuro, eu lembro até hoje, e na marca ali, tinha um homem ali baleado que... Ele foi baleado no arroio acima onde nós estava. E tinha outro ali com um talo enrolado na cabeça que foi andar de moto e acabou caindo. E ali a mãe dele chegou ali apressada, que ela não sabia o que tinha ocorrido. E ela conversando com nós, ela falou assim, eu conversei com ele. Eu falei, não vai. Ele falou, não mãe, eu vou jogar tanto que até meu dedinho eu vou quebrar hoje. Você vê como a palavra
na nossa boca ela tem o poder de amaldiçoar e de abençoar. Mas muitas pessoas não dão credibilidade disso. Muitas pessoas estão na igreja, não acreditam nem se Deus ele vai voltar. E Deus ele se entristece disso. Deus ele entristece. E Efésios 6 ele fala, 11 e 12, para a gente vestir a armadura de Deus. Porque o inferno ele pode fazer uma reunião com o teu nome, mas se a gente tiver com a palavra de Deus na tauba do nosso coração, nenhum mal vai chegar à sua tenda. Porque Deus ele é fiel para nos guardar. O inimigo ele não brinca, irmãos. Muitas das vezes a gente duvidamos. Como eu li aqui, Lúcifer, ele liderava a adoração, ele não era qualquer um adversário. E muitos brincam ainda com Satanás. Você vê que o nosso adversário, ele é poderoso também, mas ele não pode contra Deus. E domingo, não foi domingo passado, domingo retrasado, eu lembro que o presbítero Dorival, ele estava falando aqui sobre o Batman, e eu estava ali no fundo, e Deus ele me fez lembrar. E eu ali comigo, eu falei, mas muitas pessoas não dão ouvido. E ele falando ali que tem um significado, mas muitas pessoas estão na igreja e falam que isso não tem nada a ver. E eu lembro que quando eu até falei para minha esposa, eu falei, só que eu não vou contar detalhado, que aqui tem até criança, mas eu vou contar. Mas quando eu era criança, meus pais estavam ali, minha mãe adorava o piu-piu. Eu tinha tudo do piu-piu que vocês podem imaginar, tudo. E era uma batalha espiritual tão grande que toda noite eu lembro que eu ficava. Era só meus pais pegando no sono. Era aquelas casas que aqui tá o quarto, dá pra ver a cozinha, aquelas cortinas que toda casa antiga tem, né? Não sei o nome daquilo que todas as casas de volta tem. E eu lembro que era só meus pais pegar no sono, irmão. E eu só ficava esperando. Eu lembro como se fosse hoje. Eu só ficava sentado na cama esperando. Eu sabia que ele ia aparecer. E ali meus pais sempre acordavam de madrugada ali, e eu chorando, criança, e meus pais falavam, tá onde? Eu falei, tá debaixo da mesa. E eu lembro que eu tinha a mochila do Taismo também, né? Todos nós sabemos o que significa, né? E eu lembro eu lembro até hoje como a mochila ficava do lado da cama, mas no canto do guarda-roupa. E era toda noite essa batalha espiritual. Até minha mãe entendeu o que era. E eu lembro, né, se eu não estiver errado, que uma vizinha ligou, né, falando que um homem tinha sido o diabo entrou lá no homem e era para eles ir lá orar, né? E na boca daquele bicho ali, né, ele falou, sabe por quê? Porque você tem um piu-piu na sua casa. E vai minha mãe ali, toda triste, querer jogar tudo que eu tinha do piu-piu. E mulher é mais sentimental, né? Homem é mais ogro. Meu pai, não, você vai jogar. Ela, não vou. Mas tinha tudo. E para vocês verem como é o mundo espiritual. Ele estava falando aqui, mas muita gente entra pelo ouvido e fala, mas isso não tem nada a ver, não. Até o que a gente assiste dentro da nossa casa é um portal. Eu lembro que quando eu morava com a minha mãe, até eu não gostava, que ela falava, vai assistir esse Harry Potter? Eu falei, mas o que tem? Não tem nada a ver isso. E até hoje ela é assim. E quem hoje é assim é minha mulher. Se eu ponho no filme lá, é terror? Eu falei, não. Ela já fala assim, se for terror pode tirar. Eu falei, não é. Mas muitas pessoas falam que isso não tem nada a ver. Não. Satanás, para ele trabalhar na sua vida, ele não precisa de uma brecha grande. É uma brecha pequenininha que para você não tem nada a ver, mas para ele tem tudo a ver. Ele é astuto. Você vê que quando teve aquela guerra no céu, o Satanás, ele não só caiu sozinho, ele levou outros. Você vê que a estratégia dele não é pequena, é grande. Mas que nessa noite eu e você venha vigiar. Tudo aquilo que não agrada a Deus, que a gente venha deixar de lado nessa noite. Porque sabemos o que é certo e o que é errado, irmãos. Não brinca. Eu até falo para o meu pai, para minha mulher. Hoje nas igrejas a gente só vê templos lotados, mas a palavra de Deus está longe do coração deles. Sabe por quê?
Porque todos querem ouvir só correr atrás de bênção. Mas se chega um pregador que prega a palavra de verdade, aquele dali a gente não vai chamar não. Mas é mais fácil Deus ele chamar nossa atenção aqui do que quando a gente chegar lá no céu ele falar: apartai de mim, quando eu conheço. Mas não queremos deixar tudo que não agrada a Deus de lado. Irmãos, eu falo por mim mesmo. Até às vezes eu converso com a minha mulher, eu falo: certas coisas eu tô errado, eu tenho que mudar, mano. Porque a mudança tem que vir de dentro para fora. Não adianta a gente mudar só de palavra, falar: não, eu vou mudar, não. Aí vai chegar mais um final de ano, você novamente vai dar meia-noite do dia 31 para 1 e falar: Deus, esse ano eu vou mudar. Mas não muda. Que nem eu mesmo, tem uns colegas ali, eles falaram: meu, você tá sumido. Eu falei: não, sabe por quê? Eu tenho que buscar mais a Deus. E eles falaram: não, você tá certo. Eu falei: não, eu deixei muito Deus de lado. Eu não posso. Eu falei: esse ano eu prometi para Deus que mesmo com pouca força eu vou me entregar a Ele. E eles falaram: não, você tá certo, você tá certo. E é assim que a gente tem que fazer no dia de hoje. Não brinca de ser cristão, irmãos. Que essa palavra aqui não venha entrar pelos seus ouvidos e sair pelo outro, mas que venha aqui, ó, venha guardar na tauba do seu coração. Porque o inimigo ele pode se levantar, mas ele se levanta para cair. E que eu e você possamos estar firme em Deus. O inimigo ele pode tentar parar os planos de Deus na sua vida, mas ele não vai conseguir, porque quem te prometeu é fiel para cumprir. Ele pode de todas as maneiras, meus irmãos, mas ele não vai conseguir. E Efésios 6, eu quero que... Pode colocar aí, por gentileza? 6, 11 e 12. O 6, 11 quer dizer. Vai dizer: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astustas ciladas do diabo. E o 12: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade e nos lugares celestiais. Então, quando a gente vem entender o ambiente espiritual, a gente sabe que nós não estamos numa guerra qualquer, mano. Muitas das vezes eu mesmo falo por mim, às vezes eu assisto um filme, por isso que fala que ser cristão é ser louco. Eu assisto um filme e fico ali, às vezes vou longe num filme, eu falo: meu, esse filme tem o bem e o mal, e nós vivemos isso na vida real. Mas na vida real é bem pior do que a gente possa imaginar. Satanás, ele não luta só para tirar você da presença de Deus, mas ele luta para roubar a tua alma. E nesta noite Deus ele fala novamente: você tem o livre-arbítrio de você escolher entre o céu e o inferno. Irmãos, que você venha, que você possa ser melhor que ontem. Porque eu mesmo falo por mim, de novamente, eu nas minhas orações eu sempre falo: Senhor, muito obrigado por mais um dia o Senhor me concedeu para eu melhorar na sua presença. Porque nós somos pecador, a gente é pecador sim. Por isso que Deus ele é misericordioso para nos perdoar. Porque a gente às vezes erra por uma palavra, às vezes falamos algo que nosso irmão não escapa sem querer, mas não é de maldade, e a gente fala: nossa, eu magoei meu irmão porque eu não tive sabedoria de me expressar. E Deus ele é assim, irmão, ele é fiel em nossa vida. Que você possa deixar tudo aquilo que não agrada a Deus, que tudo aquilo que te afasta da presença de Deus nessa noite, você venha deixar, porque pecado é pecado, irmão. O certo é o certo e o errado é o errado. A palavra de Deus ela não faz curva, ela é
E Deus, ele não abre exceção. Ele ama o pecador, mas não o pecado. Então que Deus venha abençoar cada um. Que eu e você nesta noite venha pegar a armadura, venha se revestir, pega a tua espada, se levanta, sacode essa poeira e marcha. Porque Deus, ele te chamou. E você, só de estar aqui, você é mais que vencedor. Só de estar na presença de Deus. Sabe por quê? Entenda nessa noite. Sabe por que o inimigo, ele se levanta contra a tua vida? Porque você é um especial de Deus. Às vezes a gente não entende por que Satanás, ele se levanta tanto. Até a gente pergunta, por que logo eu? Porque ele sabe o potencial que você é na mão de Deus. Entenda nessa noite. Deus, ele tem grandes coisas para fazer na tua vida. Não deixa o Satanás roubar a sua salvação. Não deixa ele roubar. Porque o foco dele é isso. Ele veio para matar, roubar e destruir. Por isso que muitas das vezes ele vai logo na família. Porque se sua família acaba, já era, mano. Se sua família não está bem, a sua vida financeira não vai bem, seu serviço não vai bem, o seu cargo na igreja também já era. Por isso que ele investe pesado na família. Então, irmão, cuida da sua família também nessa noite. Cuida. A sua luta não é contra seu esposo nem contra sua esposa. Que você venha pedir a sabedoria para Deus. Porque muitas das vezes eu mesmo falo. Até eu falo, eu aprendi muito escutando meu pai, que quando eu fui casar, num tempo eu e a Bruna namorava, se ela falava um A, eu falava um B. Era assim, ela jogava peteca ou rebatia de novo. Era tipo aquela bomba, vamos ver onde se vai estourar, em mim ou em você. Mas com o tempo eu aprendi muito. A gente sabe que mulher, irmão, mulher é complicado. E meu pai sempre falava pra mim, falou, meu, se vocês dois brigar e os dois explodirem, já era. Aí que o Satanás, ele entra. Aí hoje não. Hoje às vezes eu fico quieto. Às vezes até eu falei, caramba, Bruno, você tá chata hoje, hein? Vou pro meu computador. Às vezes eu já peguei o carro, falei, meu, não, peguei meu carro e sei lá, eu falei, eu vou lá na 25 de março e vou voltar. No domingo, eu falei, pra quê? Porque a gente tem que ter estratégia. Às vezes até eu dou risada, até lembrei. Eu falei pra ela, na verdade ela, né, falou, vamos acordar 3 horas da manhã. Eu falei, 3 horas da manhã, a gente sabe que é puxado. Aí ela, primeira vez ela falou que me chamou, eu nem lembro. Sono pesado. Aí na segunda eu falei, não, eu tenho que fazer alguma estratégia aqui. Aí eu fiquei acordado até as 3 horas da manhã. Eu falei, não, vou ficar aqui acordado até dar 3 horas da manhã. Aí eu que fui acordar ela. Sabe por quê? Porque a gente tem que ter sabedoria. Às vezes ela até briga, ela fala, mas eu não tô vendo você orar. Eu falei, se eu me ajoelhar, eu durmo. Eu falei, eu prefiro esperar você dormir e eu vou pra sacada e fico lá orando de madrugada com Deus. Porque a gente tem que ter sabedoria. O inimigo, ele é tão astuto que até a gente vai pegar a palavra para ler, dar sono. Por isso que a gente tem que ter sabedoria em tudo. Porque o inimigo que a gente luta, irmãos, não é qualquer um. Ele conhece a sua saída, a tua entrada. Ele conhece o CPF. Ele conhece tudo sobre você. O que você gosta e o que você não gosta. E ele conhece a minha e a tua fraqueza. Por isso que ele investe tanto nisso. Mas que nessa noite você possa sair daqui com poça de vitória nesta noite. Amém? Saiba que Deus, ele te fez como um vencedor. Muitas das vezes, é que nem eu falei, a gente passa lutas, mas a gente não entende. Mas também Deus, ele também nos testa. A gente não pode falar que nem tudo é o diabo. Nem tudo é o diabo, irmão. Muitas das vezes a gente que se colocamos em certas situações e culpamos o diabo. Às vezes o diabo tá, sei lá, tentando, fazendo outro plano para tentar outra pessoa. E você fala, o diabo. Não é, irmão. Porque a gente tem que ter sabedoria em tudo que a gente for fazer em nossa vida. Deus, ele não se intromete naquilo que a gente vai fazer. Ele deixa. Se você quebrar a cara, a culpa é tua. Mas ele sempre vai estar ali, de braços abertos.
Então que vocês possam sair daqui com poça de vitória, irmão. Essa palavra que Deus colocou no meu coração nessa noite. E eu até falei para minha mulher, eu vou falar aquilo que Deus manda. E às vezes a gente até faz esboço, a gente até fala, vou falar isso, aquilo, mas chega aqui a palavra ela muda totalmente. E essa palavra eu lembro que quando o pastor falou o meu nome, a Bruna falou, você não tá com medo? Eu falei, não, já fugi tanto. Eu falei, eu não tô com medo. E Deus me deu essa palavra, Pedro, 1 5:8. E eu lembro que a gente já na nossa cabeça já cria aquela palavra. E chegou hoje, na verdade hoje eu ali no meu serviço estudando um pouco, Deus mudou tudo a palavra que era para eu falar. Você vê que quando a gente fala Deus, Ele vai na frente, Ele que toma conta de tudo. Amém? Que possamos ficar com essa palavra nessa noite. Que Deus abençoe a vida de cada um. E que a gente possamos ficar firme na fé, porque grandes coisas Deus tem que fazer nas nossas vidas. Amém?